Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, obrigado por ter vindo ao nosso encontro diário aqui no Canal Rural. Vamos começar com as notícias que impactam o nosso setor. A edição de hoje vai repercutir o assunto mais falado do momento em todo o mundo, o coronavírus. Vamos começar então relembrando o caso. Em 31 de dezembro do ano passado, a cidade de Wuhan, na província de Hubei, anunciou de repente que centenas de pessoas apresentavam febre, dores pelo corpo, falta de ar e que não reagiam aos medicamentos comuns para uma gripe. Logo, muitos pacientes evoluíram o quadro para uma pneumonia e não demorou muito para as primeiras mortes. O surto passou a ser estudado pela Escola Pública de Saúde da Universidade de Hong Kong. A suspeita é de que o vírus tenha vindo de um animal silvestre, por isso o nome de coronavírus. A transmissão é fácil, por secreção, e pode acontecer por gotículas de uma tosse. Menos de 15 dias do surgimento, o vírus já estava na Tailândia. Hoje, presente em mais de 60 países. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro, em São Paulo, em um homem que voltou de viagem à Itália. Só na China já são mais de 80 mil infectados e, apesar disso, mais do que uma epidemia, pode estar acontecendo uma infodemia. É quando as pessoas falam demais, exageram e hoje, na era da internet, as informações se espalham descontroladamente, não é mesmo? Vamos a alguns exemplos de mitos que têm surgido por aí, geralmente pelo nosso WhatsApp, né? Animais domésticos transmitem. Apesar de coronavírus ser aí, né, um termo que se refere a um vírus que vem possivelmente de um animal, geralmente silvestre, não, nem todo animal transmite, o seu animal doméstico não tem, assim como também os animais das nossas granjas não têm nenhum vírus, muito menos a ver com esse que está agora formando uma epidemia pelo mundo. Tem mais mitos para a gente acompanhar aqui. Os antibióticos ajudam? Não. Remédios comuns desses de balcão de farmácia que se fala, né? Para gripe, para resfriado, não funcionam e também os antibióticos, os mais fortes, não funcionam. Ainda não há medicamento para esse tipo de coronavírus, o Covid-19. Próximo mito para a gente ver juntos aqui no Ligados Integrados, secador de mãos ajuda. Isso saiu na internet, né? Aquele secador que geralmente tem em banheiros de restaurantes, de academias. Não, o bom é você lavar sempre a mão, como sempre, né, gente? Com água, sabão e depois passar um álcool. Isso é bom já há muito tempo, já é falado, né? Vamos a mais um mito? A radiação ultravioleta ajuda, isso também saiu aí pelo WhatsApp, né? Quem sabe até poderia um bronzeamento artificial ajudar? De jeito nenhum, e muito menos se você ficar o dia inteiro no sol, viu? O raio UV também não ajuda nesse caso. A taxa de mortalidade do novo coronavírus é considerada baixa se comparada a outros vírus conhecidos por crises sanitárias em várias regiões do mundo. O Covid-19, como também é chamado, tem taxa atual de 2,1%. A letalidade da SARS, da MERS e do Ebola, não sei se vocês lembram, são gradualmente muito maiores. Vamos ver comigo aqui na tela que você vai entender mais facilmente. Olha só então, apenas 2% dos pacientes infectados por coronavírus geralmente morrem, né? Já a SARS, que ocorreu em 2002, 9,5%. O MERS, em 2012, que ele acabou se alastrando muito pelo Oriente Médio, né? Olha só a taxa dele muito maior, 34,4%. E o Ebola, que acometeu a África, né, em 2014, 40%. Esse sim foi assustador, né? Então a gente não está falando de um vírus com mortalidade muito alta. O que preocupa no Covid-19 é que ele se
alastra mais facilmente, né? E o avanço do coronavírus tem preocupado investidores e governos sobre o impacto nas cadeias globais de suprimentos, nos lucros das empresas e na desaceleração do crescimento da economia global. Foi assim com o SARS, que eu acabei de falar. Vamos dar uma olhada aqui, inclusive, existe aqui um gráfico mostrando o crescimento no varejo da China, né, que teve um boom ali no começo dos anos 2000, aí houve a SARS em 2002 e perceba aqui como houve uma queda violenta no consumo do varejo. Aí ela foi controlada, a SARS, e aí a China, aí sim, na realidade, né, teve esse boom de crescimento no varejo, depois agora ele foi diminuindo, né, e a China tem crescido aí mais ou menos 6% ao ano. Já dizem que esse ano a China pode crescer 0,5%, 1% a menos por conta do coronavírus. Se ele chegar aqui, né, ó, como estava a SARS na época, o que acabou acontecendo, que cresceu menos de 5%, isso pode ter um impacto global, no crescimento global, muito grande. Vamos conversar sobre o assunto com o economista Roberto Troster. Por favor, Troster, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Pode sentar, fique à vontade. Troster, a gente chamou você, um economista, para falar de um tema de saúde, porque para o nosso público interessa muito, né, esse impacto que pode se ter. Às vezes até o pessoal de casa não entende, né, mas aí na sua cidade, né, o camelô lá da praça, ele pode ficar sem produto para vender. Isso já é um impacto. Aí você imagina já uma pessoa desempregada. O que mais acontece quando um problema como esse acomete a China? O que representa para o mundo? Bom, primeiro a China já é quase 20% ajustado do PPP do PIB mundial. Quer dizer, cada 5% de crescimento do PIB chinês é 1% do crescimento global. Então, se a China cresce um pouco menos, o mundo cresce um pouco menos. Como que o crescimento chinês afeta o PIB brasileiro? São 3 canais. Um canal é por via da taxa de juros. A taxa de juros mais baixa é melhor para o Brasil, porque o Brasil deve mais do que recebe do resto do mundo, então não é negativo. Segundo, a demanda por alimentos, que é o grosso que o Brasil exporta, não varia muito. As pessoas podem cortar outros bens e não cortam a comida. E tem mais 2 questões. Uma é a questão, é a questão das expectativas, né? Quer dizer, pode acabar sendo uma expectativa autorrealizável. Você falou a infodemia, né? Então, está bem colocado que as pessoas ficam. Mas o que está acontecendo agora? Por que esse camelô de Piripiri, no Piauí, pode ter problemas? Pois é. Eu vou explicar. Você vai produzir, me presta aqui um pouquinho, você vai produzir um iPad como esse, o que acontece? Se faltar uma pecinha só, você não consegue montar. Então, se você tem uma fábrica de iPads, o que acontece? Falta esse componente da China para a fábrica. Sim. Falando nisso, até eu anotei aqui, por isso trouxe ele, não foi só para a gente ilustrar, porque a Federação da Indústria Brasileira já fez uma pesquisa no qual 52% dos fabricantes de produtos eletrônicos já relatam falta de peças que viriam da China. Essa é uma falta transitória. O que acontece? Eles montam tudo, ficam em compasso de espera. A China já está declinando, a taxa de crescimento do coronavírus na China já está declinando, eles tomaram todas as medidas, eles vão retomar a produção e vão mandar os componentes para cá. Então, normalmente, nesse tipo de crise, o que é racional? Que cai a atividade bruscamente por conta dessa pecinha que está faltando no teu iPad, vem a pecinha e retoma de novo. Então, você mesmo naquele gráfico que você mostrou do consumo, você mostrou que caiu, mas depois você teve um efeito chamado overshooting, você recupera rápido. Com a SARS, né? Uma queda muito rápida, mas também no próximo ano já subiu bastante. É como, só fazendo uma analogia, você está dirigindo na estrada, aparece uma lombada. Você freia um pouquinho, né? Pá, dá aquele bump e pá. E recupera a velocidade. Recupera.
qual que é a grande questão hoje? Que pode fazer isso não acontecer? É que a economia está muito devagar por outro tipo de problemas. Aqui no Brasil mesmo? Aqui no Brasil. Então, aí são duas coisas. Você falou Estados Unidos e Brasil. Vamos primeiro Brasil ou Estados Unidos? Você escolhe. Pode ser Brasil. Já que estamos... Então, o que acontece? O Brasil está indo devagar. O PIB no último ano cresceu 1,1. Lembra que as projeções chegaram a 2,8. Aí você tem uma série de problemas. O dólar é um problema, o crédito é um problema, essa dinâmica Congresso Executivo é outro problema. Então, nós estamos devagar por conta disso. O que acontece com o Brasil? O Brasil já teve a crise da borracha, a crise do café, tudo por um fator externo. Histórico. Nunca teve um problema porque foi má gestão interna, nunca. Sempre a crise da Ásia, a crise disso, a crise daquilo, né? Então, agora nós vamos ter a crise do coronavírus. Mas não se engana, não é por conta do coronavírus, não. É por conta que nós não estamos fazendo a lição de casa como nós deveríamos. Você comentou dos Estados Unidos, né? Inclusive, o Federal Reserve, que é o banco central deles, anunciou um corte na taxa de juros, justamente por conta do coronavírus, de 0,5%. Isso assustou o mercado, achando que os Estados Unidos estava sabendo de algo a mais, né? E por isso eles estão se controlando e querendo também incentivar consumo. Mas você acredita que não, pelo jeito, né? Não é eu. Eu não acredito em nada. Eu olho a coisa, né? Eu acredito na felicidade dos meus filhos. Não é o caso. Isso é o que você torce, né? Não, deixa eu só explicar. Esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos. Se a economia estiver ruim, Trump não se elege. Trump já havia pedido, há vários meses está pedindo para baixar os juros. Aí apareceu o coronavírus, vamos baixar os juros e gastar 8 bilhões de dólares. Até que ponto foi o coronavírus? Ou vamos pôr a culpa no coronavírus? É debatível, dá para a gente debater a manhã inteira. Então, eu acho que assim, e as bolsas caindo, quer dizer, o problema do coronavírus não se resolve com juros mais baixos. É outro tipo de coisa, quer dizer, você acertar as cadeias produtivas, fazer com que a importação da China para os pontos, para os engarrafamentos, flua mais rápido, medidas de prevenção, mas não é baixando os juros e gastando em pesquisa 8 bilhões, só para ter uma ideia, são 8 mil milhões, né, só para entender o número, de dólares para gastar, quer dizer, os laboratórios já estão trabalhando no mundo inteiro em conseguir remédios, vacinas. Segundo, no Brasil, o Brasil pode exportar know-how em prevenção de crises sanitárias. Quer dizer, a gente teve como é que chama aquela Bom, várias crises que a gente consegue. AIDS, o Brasil é uma referência mundial no combate à AIDS. Sabe, vamos, no caso, distribuir a camisinha, etc, etc. Então você acha que a gente realmente tem que se concentrar mais na questão da saúde em termos de prevenção. A economia, ela pode ter uma queda, mas ela se recupera. Se o governo começar a fazer a coisa certa, mas nós não temos que nos preocupar, vamos prevenir, isso nós sabemos fazer muito bem, podemos exportar know-how para o resto do mundo. Então, Obrigado. Otimismo do Roberto Troster aqui com a gente. O realismo, protesto, realismo. Não, tá pessimismo certo. Do papo teu. Não é pessimismo meu, não, né? É que realmente a gente ouve muita coisa ruim, né, Troster? Inclusive até a OCDE também querendo baixar aí essa estimativa do crescimento global, né? Mas eu também entendo o que você diz, que realmente, como outros exemplos, a gente pode ter aí um susto, né? Mas também a gente pode se levantar rapidamente. Vai se levantar. Obrigado por ter vindo. Obrigado, El. A gente precisa fazer um intervalo e na volta tem estreia aqui no Ligados Integrados. É o nosso quadro Chama o Veterinário. Fica aí, não perde. Sete javalis foram encontrados mortos em uma cidade da região central da China. Não é tão comum em animais silvestres. Institutos de pesquisa de meio ambiente investigaram e o caso foi parar no Ministério da Agricultura chinês. A causa das mortes é a peste suína africana, que, ao que tudo indica, se espalha mais do que o esperado. Lembrando que o rebanho doméstico por lá já diminuiu 40%.
E agora tem estreia aqui no Ligados e Integrados. Está com um problema aí na sua criação? Tira as suas dúvidas aqui com a gente. É o nosso quadro Chama o Veterinário. Quem está aqui comigo hoje é o Dalvan Veit, veterinário. Bom dia. Bom dia, Pablo. Tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre Influenza suína, Pablo. a influenza que acomete aí muitos animais ainda, né? Exato. A gente pode falar que ela é uma endemia já controlada? Não. Ela está sob controle, prestes a estar? Eu diria que a influenza suína ela ainda carece de mais estudos e medidas mais severas para podermos considerar que ela esteja sob controle. Ela atualmente acomete o plantel brasileiro, assim como outros plantéis suínos também, e ela tem causado sim severos prejuízos à produção. Então, eu diria que hoje sob controle não, ela ainda não está sob controle. A gente não está falando de algo como a peste que eu acabei de citar aqui, né, que lá pela Ásia está, né, derrubando produção, né? É uma influenza comum. Exato. A influenza suína, o que é causada por um vírus, né, que é o vírus da influenza suína, esse vírus ele já circula na produção brasileira já há muitos anos, né? O que aconteceu de diferente no mais recente é a partir de 2009, onde nós tivemos a entrada no Brasil, no plantel brasileiro, de um vírus muito mais severo, muito mais agressivo, que é o H1N1 pandêmico. Esse vírus, sim, ele causou uma reviravolta nos quadros de influenza e, sim, passou a trazer prejuízos muito severos à produção. Mas, claro, não se compara à situação da peste suína africana. Só para tranquilizar o produtor de que não é nenhuma epidemia nova, não, viu? É a influenza comum. Mesmo assim, é bom a gente ter cuidado, né? Inclusive, nós temos aqui uma imagem que mostra bem um dos sinais de um leitão. Olha só, não sei se dá para ver aí na TV da sua casa, né? Mas ele está com corrimento nasal, é isso, doutor? Exato, Pablo. Esse é um dos sinais. Esse é um dos primeiros sinais. Quando a influenza acomete os animais, principalmente animais jovens, um dos primeiros sinais que é muito fácil de ser percebido na granja é esse corrimento nasal que o leitão ele apresenta, né? Eu estava estudando aqui para conversar com ele também, para trazer a melhor informação para você. Tem outros sintomas, né? Tem. Inclusive são parecidos com o da nossa gripe, né? Ele pode ter aí também espirros, além desse corrimento, ele pode ficar um pouco apático, né? Exato. Tem até uma outra imagem que mostra pra gente isso também. Vamos ver? Ó, que é o conjunto aqui dos leitõezinhos, todos eles amontoados, ó, e justamente eles procurando fazer isso, né, doutor? Exatamente. Essa aqui é uma imagem clássica quando o vírus da influenza ele afeta os animais, porque um dos primeiros sinais que ele causa nos leitões é esse quadro febril, né? Assim como nos humanos, a influenza dos humanos também causa febre, nos suínos, da mesma maneira, causa esse quadro febril. E os animais, mesmo para procurar se aquecer, ter uma compensação na sua temperatura, eles acabam se amontoando. Esse aqui é um sinal clássico de quando uma doença viral, em especial a influenza, ela afeta uma granja. E aí, qual é a primeira medida? Porque a gente está falando não só de uma medicação para um animal, né? Quando acontece isso, por exemplo, até pode significar que muitos deles já estão infectados. Sim, com certeza. Vale lembrar, Pablo, que hoje não existe nenhum medicamento que trate a influenza suína, né? O que nós temos são medidas paliativas, então é possível a administração de algum analgésico, algum antipirético, algum produto que ajude a melhorar esse quadro febril aqui. Mas produto que combata efetivamente o vírus da influenza, isso não existe, né? O mais importante de tudo, quando o produtor tem acesso a uma imagem dessas e tira ele da zona de conforto, tem alguma coisa acontecendo com os meus animais. O mais importante é ele imediatamente comunicar o seu assistente técnico, o seu veterinário que lhe dá assistência, para que aí sim o veterinário possa estudar o conjunto de ações mais cabíveis para essa situação. Então é bom que você chame aí, geralmente, quem? Né? O seu extensionista, né? Que acompanha você semanalmente, né? Às vezes até mais. Contar para ele, chamar ele para uma visita, quem sabe extra, para ver realmente o que é, diagnosticar, né? E aí, então, a gente geralmente separa esse grupo, o que faz?
Em casos como esse aqui, quando nós estamos vendo um quadro generalizado de febre, onde realmente praticamente todos os animais da baia estão afetados, aí sim o extensionista, o veterinário, eles vão tomar medidas onde eles vão procurar amenizar esse quadro de todos os animais. Aí não tem uma situação onde você precisa separá-los, né? Mas uma coisa bacana que cabe ressaltar, Pablo, é que esse é um sinal clássico quando o vírus da influenza entra no plantel. Agora, esse quadro febril, nesse momento o animal realmente ele deixa de consumir ração, ele diminui o ganho de peso dele, isso prejudica, obviamente, mas essa ainda não é a situação mais crítica que o vírus da influenza causa. Pode ser pior do que isso. Exato, exato. A parte mais crítica onde o vírus da influenza afeta os animais é num quadro secundário. Porque nesse momento é o vírus que está afetando os animais, está causando uma pequena lesão no pulmão dele. Mas a partir dessa lesão, outras bactérias, que no geral o animal teria condições de se defender frente a elas, essas bactérias se aproveitam desse quadro de imunossupressão. O sistema imunológico ele já está mais baixo. E podem outras doenças acometerem ele. Exatamente, exatamente. E aí sim, essas outras doenças, elas acabam causando um quadro ainda mais severo, onde a gente vai ver uma tosse exacerbada, aí sim nós vamos ver os animais perdendo peso de uma maneira bem crítica, bem aguda, e possivelmente também pode levar à morte dos animais. Pois é. E aí, então, geralmente, quando você está nesses... Por isso que é bom, né? Tá ali na granja todo dia, né? Porque quando você vê essa situação aqui, tem quanto tempo para eu reagir, hein, geralmente? A reação tem que ser de imediato, né? Nós não podemos olhar para um quadro desses e aguardar alguns dias ou mais tempo para comunicar ao veterinário para que seja tomada uma atitude, né? Para que assim nós consigamos amenizar esse quadro da influenza, a tomada de ações e medidas tem que ser de imediato. Seja para amenizar esse quadro febril e mesmo para tomar medidas de evitar que o vírus siga se espalhando para outras granjas, inclusive. Tá certo, Dalvan Veit. Muito obrigado pelas informações. A gente te espera aqui numa próxima. Legal. Prazer. Até mais. A Argentina vai aumentar o imposto sobre exportação de soja de 30% para 33%. As associações agrícolas mostraram descontentamento com o governo, ameaçaram protestos. Mas o governo argumenta que precisa lidar com a crise econômica que passa por um déficit fiscal e que vai incentivar com o dinheiro os cultivos de menor escala. E agora a gente quer a previsão do tempo, né? Tá faltando para hoje. E aí quem traz para a gente é a nossa amiga Kelly Ávila. Bom dia. Olá a todos que estão ligados aqui no Ligados e Integrados. E a gente traz aí as informações aí para os próximos dias. Vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens de satélite. A gente tem uma redução das nuvens que passam pela região sul do país. Tem nuvens passando aqui, principalmente pela costa, mas elas vão ficar mais concentradas na região norte do país nos próximos dias. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar a previsão. Olha só, como eu disse, é na região norte, em especial no Pará, pegando parte do Maranhão, Piauí e Tocantins, que a gente vai ter volumes mais significativos, em torno de 50 milímetros. Em todo o sul, sudeste, lembra que a gente mostrou muita chuva, principalmente em Minas Gerais e no centro-oeste, a gente tem uma redução dos volumes de chuva. Então, vão ser pancadas mais isoladas, 15 milímetros. O tempo fica um pouco mais firme e atenção, porque tem uma frente fria que pode chegar aqui pelo Rio Grande do Sul e pode provocar uma queda de temperatura, principalmente no extremo sul do Rio Grande do Sul. Aí eu separei uma cidade aqui para a gente dar uma olhadinha. Vamos lá para São José do Xingu, em Mato Grosso. Por lá a gente ainda tem chuva um pouco mais volumosa. Aí eu separei aqui uma cidade para a gente dar uma olhada, que é Itapiranga, Santa Catarina. Olha só, a gente vai ter apenas 7 dias com chuva no período que vai de 13 de março a 12 de abril, 150 milímetros. Olha só que interessante, são vários dias sem chuva, aí lá pelo dia 28 a gente vai ter um episódio de chuva acima de 40 milímetros. Aí a gente tem mais uma grande janela e lá pelo dia 10 de abril a gente tem mais um episódio com 50 milímetros de chuva, acima de 50 milímetros. Então, na realidade, vão chover lá em Itapiranga apenas 2 dias com chuva bem forte. E essa chuva, em alguns momentos, pode trazer alguns transtornos. Itapiranga, a gente vai agora para abril, de 8 de abril a 8 de maio. 13 dias com chuva, 169 milímetros. Mais uma vez, a chuva vai estar concentrada ali aqui, quase 60 milímetros, lá pelo dia 9 e 10 de abril.
Aí a gente tem mais alguns episódios de chuva, dia 17 de abril um pouco mais de chuva e depois até início de maio com o tempo bem mais firme lá em Itapiranga. Aí eu separei para a gente dar uma olhadinha na umidade do solo. Aonde que a gente está com a situação mais crítica? No extremo sul do Rio Grande do Sul, parte de Mato Grosso do Sul e também lá no Nordeste. Nas demais áreas aí choveu bastante e a gente está com a umidade do solo bem positiva, viu, Pablo? Amanhã eu estou de volta com mais informações da meteorologia para vocês. Eita, que essa secura aí não passa lá pelo sul, né? Obrigado, Kelly. Até amanhã. Até amanhã para você também, já sabe, né? Tem muita informação aqui às 11h30 da manhã no Canal Rural. Até, tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.